Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Marcos Gomes. Nós já temos aqui algumas aulas sobre coesão sequencial, em que nós estudamos os conectivos lógicos, e os operadores de sentido. Hoje nós vamos continuar nesse conteúdo, agora na coesão referencial, tá? Que é um conteúdo super relevante quando a gente trata em interpretação textual. Então, quando a gente fala de coesão textual no sentido mais amplo, nós estamos nos referindo aos mecanismos linguísticos, tá? Que conectam os elementos no texto. Já a coesão referencial é o mecanismo responsável por introduzir, manter e retomar referentes no texto. Então perceba o exemplo, eu tenho aqui as orações. João chegou atrasado, ele perdeu o início da aula. Esse ele aqui, que é um pronome pessoal, ele se refere a João. É a mesma coisa de eu dizer João perdeu o início da aula. Então, a essa construção aqui, em que um pronome, por exemplo, retoma um substantivo, o sujeito da oração anterior, nós chamamos aí de coesão referencial, tá bom? E só para ficar claro para vocês por que isso é tão importante, principalmente na construção textual, eu trouxe aqui um texto com a coesão problemática, tá? Não é um texto que apresenta erros gramaticais, mas ele apresenta uma coesão mal feita. Então, vê só. Maria iniciou seus estudos para concurso. De início, Maria cometeu muitos erros estudando, mas com o tempo Maria entendeu que os métodos de estudo e revisão são fundamentais na preparação. Maria foi aperfeiçoando seus estudos, Maria conseguiu ser aprovada. Então perceba que nesse texto aqui criado, nós temos muita repetição do substantivo, Maria, que funciona aqui como sujeito em várias orações, e temos também a repetição dessa ideia de estudar, de estudos, que apareceu aqui em vários momentos no texto. Então isso faz com que o texto fique muito feio e até complicado de ler, meio cansativo de ler. Então, a coesão referencial, ela vai resolver justamente esse problema aqui desse excesso de repetição. Então, agora nós temos assim, Maria iniciou sua preparação, removemos aqui o termo estudo, para concursos. De início, ela, ou seja, Maria, cometeu muitos erros. Erros no quê? Na preparação. Mas, com o tempo, quem entendeu? Maria, que métodos de estudo, aqui retomando preparação e revisão, ainda aqui nessa ideia de preparação, são fundamentais. Ao aperfeiçoar suas técnicas, ou seja, preparação, finalmente quem conquistou? Maria, a aprovação. Nós mantemos aí a ideia original do texto anterior, mas nós corrigimos a sua coesão. Ou seja, esse conteúdo é fundamental para que você consiga escrever bons textos, mas que também você interprete adequadamente um texto, porque você precisa entender perfeitamente sobre o que ele está retomando ou para o que ele está apontando. E além disso, nas questões de língua portuguesa, é comum também vir cobrança direta disso aqui. A banca vai perguntar para você: qual elemento é retomado pelo uso de tal palavra? Então, é importante que você domine isso aqui para a sua prova. Então, quando nós falamos dos tipos de referenciação, existem três principais, tá? O primeiro é anáfora, ou referenciação anafórica, que é basicamente retomar algo que já foi falado, algo que já foi apresentado no discurso. E esse aqui é o tipo mais comum, e mais cobrado em prova, que são as chamadas retomadas. Maria comprou um livro. Ela retoma Maria, elemento já citado, portanto, anáfora. Começou a leitura. Leitura não é exatamente uma retomada direta de livro, mas retoma aí essa ideia contextual semântica, Essa leitura decorre do livro comprado. Imediatamente. Ou seja, então aqui nós temos um caso clássico de anáfora, feito aqui pelo pronome ela, que retomou o substantivo Maria. Nós temos também a chamada catáfora, que também é utilizada, mas é menos cobrada em prova, Mas existem questões. E o que é a catáfora? É quando aponta para frente. Se a anáfora ela aponta para trás, retomando algo que já foi falado, a catáfora aponta para frente, apontando para algo que ainda será introduzido. Então, vê só. Ele quem? Era um líder admirado. Nelson Mandela marcou a história. Ou seja, esse ele aponta para frente, aponta para alguém que ainda vai ser citado, Então, aqui é a
catáfora. E o terceiro tipo, tá, é a chamada referência esofórica. E acontece quando o referente não está necessariamente no texto, mas você consegue identificá-lo pelo contexto situacional. E nós temos 3 casos principais. A deixe pessoal indica os participantes do ato comunicativo, tá? Então, geralmente vai se dar aí por meio de pronomes pessoais, eu, tu, você, nós, ele, né? Pronomes possessivos, meu, teu, nosso, seu. E também desinências verbais, geralmente vão indicar a primeira ou segunda pessoa do discurso. Então, quando eu falo assim, ó, eu entreguei o meu relatório para ela. Essa ela aqui não está no texto, não está retomando nada. Então, ele está apontando para alguém de fora do texto, fazendo aqui uma DX pessoal, pronome pessoal, né? Ela. Além do pessoal, nós temos também a espacial, que vai indicar para um lugar. Portanto, são comuns aí os de advérbios de lugar, como aqui, ali, lá, cá, tá? E também pronomes demonstrativos, este, esse, aquele. Então, ó, coloque a caixa ali. Onde é ali? Não está no texto, mas subentende-se que os interlocutores conhecem, né, de qual lugar nós estamos nos referindo. E a temporal vai marcar aqui o tempo, tá? A relação de tempo do falante. Então, é comum em advérbios de tempo, hoje, agora, ontem, amanhã, logo, e expressões temporais como semana passada, no mês que vem, e também alguns tempos verbais, tá? Então, vamos ao exemplo aqui, ó. Ontem, eu terminei o projeto. Esse ontem aponta para algo que está fora do discurso. Ontem. Agora, nesse momento, vou descansar. Ou seja, aqui nós temos a ideia de tempo, né, apontada aqui por essa temporal, tá? Então, esses são os 3 principais tipos aí de referenciação que são cobrados em prova de concurso. Espero que você tenha gostado dessa aula e já deixa o like e se inscreve no canal para não perder a próxima, que a gente vai aprofundar esse conteúdo aqui para o nível que as bancas costumam cobrar, tá bom? Então, você não pode perder essa aula.